Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos finalizando o tempo pascal. Hoje celebramos a ascensão do Senhor. É muito interessante essa leitura, não somente a leitura de São Mateus, né? Nós podemos achar estranho, participado não era São João, todo domingo São João, mas hoje a leitura é diferente. Essa leitura era lida com certa frequência nas celebrações de batismo. Por quê? Porque ela nos apresenta o mandato missionário de Jesus. Primeiro ponto, né? Outro dado importante é que nós ouvimos, né? Vamos fazendo um breve recorte para nós compreendermos. Os 11 discípulos naquele momento, eles não são somente eles mesmos. Eles representam toda a comunidade de fé. Todas aquelas pessoas, os apóstolos, os seguidores, as pessoas que estavam caminhando junto com Jesus, que já tinham passado pela conversão, e nós não sabemos os nomes de tudo, né? Então, naquele momento eles representavam toda a igreja. É interessante o primeiro gesto dos discípulos, prostraram-se diante de Jesus ao encontrá-lo. Ou seja, o gesto de adoração, de reverência, de reconhecimento do reinado do próprio Cristo. E Jesus não quis ficar somente no lugar dele. Jesus Cristo aproximou-se, ficou próximo. Ou seja, nós ouvimos claramente a pessoa de um Deus carinhoso para conosco, próximo de cada um de nós, que quis ser próximo para que nós fôssemos próximos. O fato interessante, que a gente estava atento à leitura, que antes de nos aproximar, alguns dentre os discípulos duvidaram em tudo. E Jesus ele se aproxima e ele fala da sua autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí a gente recorda o texto de Mateus 16, salvo engano, onde acontece a instituição da igreja, onde Jesus Cristo, mais uma vez, fala da autoridade e dá a Pedro toda a autoridade, como igreja, como pedra, como rocha, como alguém que está no fundamento, no princípio da nossa fé. E Jesus Cristo, depois desse discurso, dessa aproximação, desse gesto de adoração dos discípulos, Jesus Cristo, ele faz um discurso e diz: Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ou seja, tudo aquilo que os discípulos ouviram, receberam, acolheram, testemunharam, presenciaram, aquilo que Jesus tocou em outras pessoas, aquilo que Jesus tocou na vida de cada um deles, não deveria ficar somente com eles, mas deveria ser anunciado, levado a outras pessoas, para que outras pessoas também fossem discípulos de Jesus. E esse discipulado não era um discipulado solto, não era um segmento solto, desligado, sem compromisso, e faz de conta, mas era um segmento, um discipulado que passava pelo batismo. A partir daqui a gente percebe por que o batismo nos é concedido normalmente quando nós somos bem crianças. Nos é concedido no princípio da nossa fé, no princípio da nossa razão, para que desde pequeno, conforme o tempo, a nossa fé vai amadurecendo e a gente vai amadurecendo junto com a própria fé e vice-versa, criando aquela consciência de discípulos e seguidores de Jesus. Nós não somos batizados somente no nome do Pai, nem somente no nome do Filho, nem somente no nome do Espírito Santo, mas no nome da Trindade, da Trindade Santa. E Jesus Cristo, ele conclui esse evangelho, mas antes da conclusão eu queria falar para vocês, né? Jesus Cristo fala:
batizando-os e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Ou seja, a partir do momento em que a gente torna-se cristão católico, seguidor de Jesus, filho de Deus, nós devemos também ensinar e observar tudo aquilo que Jesus nos deixou. E aí, a Sagrada Escritura, os documentos da igreja, as nossas pastorais, movimentos, comunidades, a espiritualidade, enfim, quanta riqueza que Jesus nos deixou. Toda essa riqueza é fruto do Espírito Santo. Próximo domingo celebraremos o Pentecostes e nós veremos diante de cada um de nós o nascimento da igreja. Hoje Jesus é levado ao céu, de corpo e alma, e tudo. Mas Jesus não nos deixa órfãos. E essa orfandade vai ser preenchida completamente domingo que vem, quando nós escutaremos sobre o Pentecostes. Mas hoje, Jesus Cristo preenche essa orfandade, essa solidão, essa tristeza que toma o nosso coração. Daí porque a gente compreende que nos últimos dias Jesus tem falado tanto, né? Que o mundo vai se alegrar e vocês irão se entristecer, mas logo mais vocês se alegrarão. A alegria daquele que compreende o anúncio, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se nós pudéssemos ler hoje todas as leituras, nós escutaríamos a primeira, que fala dos 40 dias que Jesus Cristo ficou conosco após a sua Páscoa, nos preparando para a sua ascensão, para a sua elevação ao reino dos céus. Então Jesus Cristo, ele teve uma caminhada de mais de 3 anos com a comunidade cristã. E ele ainda fica 40 dias para falar aquilo que ainda falta. Então é muito importante nós acolhermos isso. Nós celebramos a Páscoa durante 40 dias, vivendo aquelas alegrias, aquele sentimento, aqueles sinais, aquela mensagem que começou com a Páscoa da ressurreição. De tudo, né? Do outro lado, a segunda leitura, ela nos convida a sermos corpo de Cristo, né? Ou seja, a sermos igreja, a andarmos em unidade. Se Cristo é a cabeça desse corpo, nós somos os membros desse corpo. Então nós somos convidados nesse tempo, como comunidade, como igreja, paróquia, pessoas de fé, devotos de Nossa Senhora batizados, a caminharmos nessa unidade. A cabeça não pode andar num lugar e o coração no outro, e o corpo no outro. Devem caminhar na mesma direção. Por isso que Jesus deixa para nós o Espírito Santo, para que a gente caminhe na unidade. E aí a gente entra em outra dimensão, que às vezes a gente não compreende. Qual é? Unidade não quer dizer uniformidade. Não é porque eu estou de camisa branca com azul que todo mundo tem que vestir camisa branca com azul. De repente alguém gosta de verde, alguém gosta de vermelho, alguém gosta de estar todo branco. Mas a gente não precisa perder a unidade. A gente deve acolher a diversidade como valor, como sentido, mas deve ter um elo, um laço, uma luz para nos manter unidos. É assim que a gente é corpo de Cristo, é assim que a gente é igreja, é assim que a gente segue Jesus Cristo. Não é todo mundo rezando da mesma forma, mas todo mundo rezando, né, na sua liberdade, na sua autenticidade, na sua inteligência, sem perder a essência de filhos e filhas de Deus. Sem perder a essência da unidade, sem perder a essência da comunhão em tudo. Então, possamos pedir hoje a bênção de Deus sobre cada um de nós, de que hoje também nós celebramos Dia Mundial das Comunicações e também Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, os devotos de Nossa Senhora, né? Mais um título para quem não conhece. Então, que nesse tempo que nós estamos comunicando a fé de dentro da nossa casa, né? De um espaço reduzido de transmissão, de um espaço reduzido de anúncio, que esse anúncio chegue aos diversos lugares. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Padroeira Imaculada Conceição, da Santa do Dia, Nossa Senhora Auxiliadora. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.